Cara, a situação do Lula, do PT, tá muito complicada. Todo dia a gente tá vendo falas de comentaristas renomados da Globo batendo nesse governo por estar apoiando a ditadura do Maduro, que o mundo inteiro já reconhece como sendo ditadura. Que o mundo inteiro já reconhece como tendo sido fraudadas as eleições. Inclusive, vários países já reconhecem Edmundo Gonzalez como presidente eleito. E cortaram completamente relações com o ditador sanguinário narcotraficante Nicolás Maduro. Mas aí, cara, esse recorte que me chamou muita atenção. Eu ia pesquisar o nome dele, mas eu ia esquecer 10 segundos depois. Esse aqui é um daqueles esquerdistas natos, defensores do progressismo e tal, woke, que agora tá na Globo News. Eu lembro dele só quando ele tava falando, ele numa live defendendo fica em casa, todo mundo tem que ficar em casa, a empregada dele passa no fundo, lavando a cuequinha dele lá. Esse comentarista, ele é esquerda mesmo. Quando eu vejo que esse cara falou o que ele falou, aí eu te digo, realmente só sobrou mesmo Miriam Leitão e Daniela Lima para passar pano pro Lula. Até o Reinaldo Azevedo já tá naquela hesitação de passar pano, porque tá insustentável a situação. E eu volto a dizer, o Lula vai sempre defender o Maduro, porque o Maduro tem provas de que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico, da ditadura da Venezuela. Lula e o PT, inclusive o Carvajal, que está lá preso nos Estados Unidos, disse que quem recebeu o dinheiro era a Gleisi Hoffmann. Aí vamos lá. Esse cara falou algo que chamou muito a atenção e é uma pergunta muito válida. Ele compara o posicionamento do Boric no Chile e do Lula no Brasil. E o Boric se posicionou desde o início. Olha que o Boric é um comunista, é um Boulos da vida. E ele disse, é uma ditadura, impossível a passar pano para isso. E aí ele faz uma pergunta que me chamou a atenção. Cara, esse aqui para mim foi a melhor pergunta até agora. Vamos lá. Vantagem para ele, enquanto político. Aqui ele tá falando do Gabriel Boric, né, lá do Chile. Ela mostra claramente para o público chileno que, olha, aqui temos um democrata, um líder que vai respeitar as regras do jogo, que não vai tentar fazer nada. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar, cada nova declaração do Lula ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta, peraí, se ele está achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador, o que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Prestou atenção nessa pergunta dele? Esse cara vai ser demitido da Globo. De novo, essa pergunta dele... Farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador. O que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Se o Lula e o PT concordam com o que está acontecendo na Venezuela, o que impede eles de tentar fazer ou passar pano para a mesma coisa aqui? Muito simples. Se agora o Brasil sabe, sem a menor sombra de dúvida, de que o PT e o Lula estão passando pano e apoiando uma fraude eleitoral a mais escancarada da história do mundo na Venezuela, o que impede eles de fazer a mesma coisa no Brasil? Ou talvez, vou melhorar a pergunta, o que teria impedido eles de ter feito a mesma coisa no Brasil? Será que não fizeram? Fica aqui essa questão, fica essa dúvida. Se para o PT e para o Lula a Venezuela é democracia e a forma como as eleições foram executadas lá é normal, como o Lula disse, o que impede ele de não ter feito a mesma coisa no Brasil ou já estar preparando para fazer em 2026? É por isso que mais do que nunca, e agora é sério, gente, é mais do que nunca, voto impresso se tornou algo imprescindível para a gente poder resgatar, não é manter a democracia no Brasil, não, porque não existe, mas resgatar a percepção de se viver em um país minimamente democrático. A percepção. Nós precisamos do voto impresso. É um trabalho que nós vamos fazer agora, assim que voltarmos esse período eleitoral, que basicamente não tem sessão em Brasília, é voto impresso e anistia do 8 de janeiro. São as duas prioridades que nós devemos trabalhar, comentar, falar nas redes sociais. É voto impresso e a anistia do 8 de janeiro. A anistia do 8 de janeiro desmoraliza e acaba com o Alexandre de Moraes. O voto impresso resgata a percepção de viver em um país minimamente democrático. A fraude na Venezuela só foi escancarada porque lá tem o voto impresso. Se a gente não conseguir fazer isso no Brasil, é o Lula que vai organizar uma eleição tipo Venezuela aqui em 2026. Disso você pode ter a mais absoluta certeza.